Vamos lá então, hein? Agora tudo certo, meio-dia e 14, vamos bater um papo ao vivo com a prefeita Cíntia Ribeiro, que está lá no gabinete dela e que mais uma vez gentilmente atendeu o nosso pedido para falar de um assunto tão importante, tão relevante, que é a pandemia, não é? Se tiver no jeito, pode abrir aqui para mim. Já está sim. Prefeita, se estiver me ouvindo, ok, vamos nessa. Vamos falar, prefeita. Primeiro, mais uma vez, obrigado por atender o nosso pedido para a gente bater um papo tão importante nesse momento tão delicado. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Uma alegria poder estar com vocês, viu? Começar a semana aí de pé direito. Vamos lá. Balanço geral, levando notícias boas e importantes para a população. Vamos lá, prefeita. Bom, a gente, depois do nosso último papo, muita coisa aconteceu, né? Durante a pandemia, algumas decisões, e a gente sempre fala aqui que as decisões dos decretos são baseados nos números disponíveis de leitos, né, no número de casos, não é uma coisa tomada aleatoriamente. Eu queria começar perguntando, prefeita, sobre a eficiência dos últimos decretos. Essas medidas que foram seguidas, de fato, elas surtiram o efeito que vocês esperavam? Um efeito bastante positivo, Paulo. Nós saímos aí no pico da segunda onda, né, que aconteceu ali por volta da primeira semana ainda de março. Nós saímos de aproximadamente 2.063 casos dia para hoje 745. Então, assim, nós tivemos uma redução significativa. E, obviamente, que isso tudo, né, aconteceu em momento conjunto aí com as edições dos decretos ainda mais restritivos, também com a chegada das vacinas, e aí nós conseguimos organizar um cronograma bastante eficiente nesse sentido e reforçando as medidas de segurança. Ou seja, tudo isso apontou para a redução significativa do número de casos. Hoje nós temos, inclusive, a ocupação de leitos fala, obviamente, por si, né, com relação a tudo isso. Nós tínhamos aí 92,5% de ocupação na primeira semana, tanto dos leitos clínicos quanto dos leitos de UTI na primeira semana de março. E hoje temos a redução, e aí apontamos para 63,5%. Ou seja, uma redução bastante significativa, o que comprova que as medidas sanitárias utilizadas da forma correta, além das medidas de segurança, o reforço do distanciamento, do isolamento social, e, claro, que o apoio de toda a sociedade, fazendo esse papel, né, que realmente reforça as nossas políticas públicas, surtiu um efeito bastante positivo. Muito bem, prefeita, antes da gente começar a bater o nosso papo aqui, eu não sei se a senhora estava acompanhando aí no retorno, mas a gente mostrou o caso do Jacaré, lá da Graciosa, e a praia estava cheia de gente no fim de semana. Eu até perguntei, falei, gente, acabou a pandemia? Eu não estou sabendo, vacinaram todo mundo e tal. Prefeita, a gente vai falar sobre vários pontos, mas eu já queria pegar o gancho disso para saber sobre fiscalização. Outro dia nós tivemos uma cena lamentável de um carro da Vigilância Sanitária que foi apedrejado aqui na capital, uma coisa absurda, e eu gostaria que a senhora falasse sobre fiscalização. Aí, ó, a gente está vendo imagens aí da Praia da Graciosa no fim de semana, parece que estava tudo bem. Prefeita, como é que está a fiscalização? Está funcionando? Essas pessoas poderiam estar aí na praia ou não? Não, as praias, os equipamentos públicos, os nossos parques, eles não estão autorizados para a presença das pessoas. E ali parece que foi o jacaré que invadiu a praia, né? Não as praias que invadiram, e não as pessoas que invadiram a praia. Mas esses equipamentos públicos ainda não estão liberados para o uso. Então, assim, é necessário que a população entenda que, embora nós tenhamos números um pouco mais tranquilos, a pandemia não passou. As pessoas ainda não estão totalmente imunizadas. E mesmo com a vacina, com o início da primeira e agora caminhando para a segunda dose de alguns grupos, o reforço das medidas de segurança ainda são necessárias. Então, mais do que nunca, a gente faz esse pedido, né, da responsabilidade social das pessoas com relação a isso. Infelizmente, você falava sobre o carro da Vigilância Sanitária na região norte, exercendo o papel que lhes é de direito e cuidando da nossa população e tendo essa inversão de valores, de pessoas que, infelizmente, ainda não entendem a necessidade desse cuidado. E, mais do que isso, a necessidade da responsabilidade como cidadão de reforçar tudo isso. São pessoas que saem das casas delas, que também estão colocando a vida delas em risco para cuidar da segurança da nossa cidade e merecem todo o nosso respeito. Muito bem, é absurdo, né? A gente vê realmente umas cenas assim, daqui a pouco a gente vai mostrar para você uma manifestação que aconteceu e muitas pessoas sem máscara também, as pessoas não entenderam. E não dá, gente, só pegando o gancho aqui, não dá para a gente esperar
que o poder público faça sozinho todo o papel que a gente deveria colaborar, né? É uma coisa absurda. Não dá para tratar isso como se já tivesse passado, como se nada tivesse acontecendo. Prefeita, vamos lá. Então a gente falava sobre o decreto, esses decretos, os últimos decretos publicados. A senhora disse que surgiu efeito sim. Eu já ouvi algumas coisas assustadoras relacionadas a uma possível terceira onda. O que eu quero perguntar para a senhora existe a possibilidade de novos decretos e de novas medidas restritivas? Paulo, inclusive foi tema da entrevista que eu participei ainda ontem pela manhã com a CNN Brasil. Há sim a possibilidade, os infectologistas, epidemiologistas de todo o Brasil se preocupam bastante com a possibilidade de uma terceira onda. Para a honra e glória de Deus, nós estamos vivendo um tempo um pouco mais confortável aqui. Mas essa falsa sensação de segurança não pode fazer com que as pessoas voltem a uma normalidade, uma vez que essa normalidade ainda não existe, essa segurança ainda não existe. Então, para que nós não tenhamos uma terceira onda, e aí a necessidade de voltarmos com decretos de medidas ainda mais restritivas, o nosso povo está sofrendo muito com isso, a gente sabe. Eu, enquanto gestora, sofro muito em ver toda a organização da cidade, né, voltando nesse momento agora de uma possível flexibilização. A gente não pode colocar isso a perder. Né? Foram muitos meses, longos meses, que a nossa população teve que se readaptar a tudo, e a gente não pode jogar todos os nossos esforços fora num momento como esse. Então, é necessário que ainda se tenha muito cuidado. Nós já avançamos bastante até aqui. Nós temos aproximadamente 82% de todas as nossas atividades comerciais essenciais e não essenciais funcionando, né? Mesmo ainda com um público ainda mais restrito, a participação ainda mais restrita, não conseguimos voltar ainda com o funcionamento noturno de muitos bares, restaurantes. As nossas escolas, mesmo com planejamento adequado, ainda não conseguimos voltar ao sistema presencial ou sistema híbrido. Então, é necessário que a gente tenha bastante cuidado, aumente a nossa responsabilidade para não sermos impactados com uma possível terceira onda. Muito bem. Prefeita, vamos falar sobre vacinação. A gente tem acompanhado aí, infelizmente, quando a gente fala do Brasil todo, muito lento, né? A vacinação muito lenta, se a gente comparar com outros países. Eu gostaria de saber da senhora, quanto gestora, se está satisfeita da forma como essa distribuição está sendo feita, como é que Palmas está com relação ao Plano Nacional de Imunização e se existe uma previsão para que todos os palmenses estejam imunizados, todos aqueles que querem. Paulo, foi muito importante você perguntar a respeito da vacinação, porque cabe aos municípios a aplicação dessas doses. As pessoas, às vezes, têm uma inversão de ideias. Por que já não comprou? Por que já não fez? E, na realidade, isso cabe ao governo federal, assim como toda uma logística também de distribuição aos estados e, consequentemente, os estados aos municípios. Nós já comprovamos a eficiência do nosso trabalho no que diz respeito à vacinação. Outras campanhas já foram feitas em outros anos e nós sempre tivemos aí um percentual bastante considerável de efetividade dessas vacinas. Agora, nós temos que entender que é uma demanda mundial, global. Todas as pessoas em todos os lugares do mundo, assim como todos os governos, estão atrás do mesmo item, a vacina. E nós, infelizmente, tivemos aí o Plano Nacional de Imunização um pouco atrasado. As pessoas não acreditavam, né? Infelizmente, os nossos governantes não acreditavam que no alto poder de destruição do vírus e o que é pior, não se prepararam para isso. Então, ainda hoje, se você me perguntasse, há algum prefeito satisfeito com o formato que isso tudo está acontecendo? Não há. Né? E aí nós estamos falando de capital. Você consegue imaginar o que deve estar acontecendo no interior do estado do Tocantins? E aí a responsabilidade, obviamente, está numa logística de distribuição do próprio Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer-BioNTech chegou no aeroporto de Viracopos na quinta-feira da semana passada. Ainda hoje, nós estamos falando de uma vacina específica que tem, né, uma limitação, ou seja, assim, ela tem qualidades específicas para armazenamento e tantas outras coisas, e só será distribuída para as capitais. Nós estamos falando de uma vacina que está parada desde quinta-feira. Vacina boa é vacina no braço. Né? Então, assim, tudo isso, toda essa logística, claro que ela não está nos atendendo a contento. Mas é necessário que a gente tenha também bastante paciência, não é necessário, nesse momento, acirrar nenhum ânimo. Obviamente que tudo isso levou, inclusive, os próprios municípios e estados a se organizarem.
Ainda na semana passada, nós recebemos com muita tristeza o fato, mas entendendo, obviamente, a Anvisa, né, regulando tudo isso, e é dela a autonomia para dizer o que pode, o que não pode, o formato, mas aproximadamente 14 estados brasileiros já tinham esse cronograma estabelecido de uma compra prévia com a vacina Sputnik V. Da mesma forma, o consórcio Conectar, de onde participam mais de 2.000 municípios brasileiros, também tinha essa programação, principalmente para a destinação da vacina dos nossos profissionais de educação, que precisam sim voltar, mas que precisam voltar com segurança. Infelizmente, essa foi uma das vacinas que não foi aprovada. Já foi aprovada em 53 países, inclusive houve já a aplicação de várias doses e até agora nenhum relato, né, de óbito em relação à vacina no país vizinho, na Argentina. Mas, enfim, esperamos e aguardamos. Toda vacina é bem-vinda, toda vacina é boa. E desde que aprovada, ela, obviamente, tem que estar, como eu falei, né, ela tem que estar no braço e não estocada. E, para isso, os municípios realmente têm se demonstrado bastante eficientes. Nós temos aí uma previsão, pelo menos para essa semana, uma previsão muito boa de chegada de outras doses, o reforço, inclusive, da segunda dose da Coronavac, a logística da AstraZeneca também, que chega, né, e vai continuar aí dentro do nosso calendário de vacinação, ou seja, nós teremos números um pouco maiores, o que vai trazer um pouco mais de segurança também para a nossa população. Tá aí. Bom, ó, meio-dia e 25, estamos ao vivo aqui com a prefeita Cíntia Ribeiro, falando sobre as ações dentro da pandemia, sobre vacinação. Prefeita, para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu queria falar sobre a educação. A gente tem recebido aqui no Balanço Geral muitas demandas, né? O pessoal falando sobre se existe ou não um plano sanitário, se existe ou não uma retomada das aulas. A gente sabe que tem as atividades que são distribuídas, né? A gente chegou a falar aqui presencialmente, algumas na internet também. Eu queria saber sobre isso. Existe um plano para a volta, seja híbrida ou seja presencial? Presencial a gente não consegue falar ainda por conta de tudo que a gente está falando, mas como é que está isso? Qual que é o plano da educação para esses alunos da rede municipal? Existe sim, Paulo, e foi muito importante você falar a respeito, porque inclusive assisti uma matéria hoje pela manhã, logo cedinho, falando de todo o planejamento que existe para o início do ano letivo da rede estadual, pública estadual. No município nós já iniciamos, ou seja, as crianças estão tendo acesso à educação, só que de forma remota. Infelizmente, ainda no ano passado, quando nós autorizamos esse retorno presencial no sistema híbrido, de forma híbrida, nós tivemos, Paulo, inclusive agora no início do ano, óbitos, né, tanto na rede particular quanto também na rede pública de ensino, não exclusivamente de professores, mas também de colaboradores que trabalham nessas escolas. São inúmeros os pedidos que eu recebo de pais e mães, que inclusive, prefeita, mas o nosso grupo, né, o grupo das crianças não é um grupo que sofre tanto risco com o Covid, não há uma mortalidade tão grande para esse grupo, mas a gente sabe que as crianças não vão para a escola sozinhas. Existe toda uma estrutura para receber essas crianças, desde a merendeira, o porteiro, as pessoas que cuidam do administrativo, os nossos professores, nossos diretores, ou seja, é toda uma rede. Para isso, nós temos que trabalhar com muita segurança. Há, sim, já construída dentro da CEMED, toda uma logística de retorno possível híbrido. Assim que nós tivermos, e foi o prefeito de Fortaleza, inclusive, representando a Frente Nacional de Prefeitos, teve um encontro na Comissão de Educação essa semana e ficou definido pelo governo federal que as vacinas para esse público específico da comunidade escolar começará a ser aplicada a partir de junho desse ano. Então, assim, nós temos uma perspectiva a curto prazo de começar o sistema híbrido e de retorno também para as escolas, lembrando que tanto as escolas públicas, municipais, estaduais, assim como as privadas, todas elas já estão preparadas e equipadas para esse retorno. Ou seja, às vezes falta esse entendimento, as pessoas imaginam que se apenas a rede particular de ensino pode e deve estar preparada com tudo isso, ou que a exigência acontece apenas para as escolas e berçários da rede particular, mas ela acontece também dentro da rede pública. Então, logo nós tenhamos essa segurança e com a possível vacina chegando até o mês de julho desse ano, nós temos uma expectativa de que para o próximo semestre as aulas já estarão sendo presenciais. Muito bem. Bom, a gente até ia fechar falando sobre educação, mas desde que nós falamos lá no começo sobre um possível ou possíveis novos decretos, o pessoal começou a mandar mensagem aqui para o Balanço Geral, perguntando se isso já é uma decisão tomada e se tem data, prefeita.
se tem data, se pode adiantar alguma coisa do que vai funcionar, do que não vai, ou ainda está sendo estudada a possibilidade? Paulo, hoje nós temos a edição de alguns decretos, principalmente com a ampliação do público para os locais e para o comércio não essencial e as atividades não essenciais que já estão funcionando. Nós vamos avançar em algumas coisas, mas ainda não há previsão para o sistema escolar de ensino, né, tanto o público, tanto o particular quanto o público, para retorno ainda no mês de maio. A previsão provavelmente será que para o mês de junho nós teremos formação de turmas híbridas e para o mês de julho, com o início da vacinação, nos programarmos para poder entrar o novo semestre com as aulas presenciais. Mas então, para o comércio, a gente tem novidade essa semana. Para o comércio, atividades não essenciais e a gente vai ter novidade essa semana. Temos novidade ainda hoje, viu, Paulo? No finalzinho da tarde, você não pode falar, já teremos não, aí a ampliação de alguns serviços. Pode aproveitar assim o gancho e falar, não? Ou vou me esperar mesmo? Ainda tem. Notícia. Oi, Dia das Mães vai ser... A gente bem no finalzinho travou aqui, então vamos esperar, né? Prefeita, obrigado, viu, mais uma vez por aceitar bater esse papo com a gente. Eu falo sempre que a gente conversa, que eu espero muito que a gente volte aqui com boas notícias para todos os palmenses, viu? Obrigado aí. Pina, Paula, eu que agradeço para todos vocês. O bolo de milho estiver pronto aí com essa... Viu? Beleza, cortou um pouquinho, mas você ouviu, né, Luana? Bom, batemos um papo com a prefeita Cíntia Ribeiro, que atendeu a gente aí, falando sobre decretos, sobre vacinação, né, gente? Lembrando que todas essas decisões de decreto do comércio são baseadas no número de casos, no número de leitos, de vagas disponíveis.